As primeiras luzes da madrugada mal haviam tocado o asfalto úmido quando o trem militar alemão cruzou a fronteira silenciosa do leste europeu, trazendo com ele o rumor metálico da Gestapo, um som que para muitos significava o fim. A névoa se abria como cortinas de um palco sombrio, revelando soldados que caminhavam com passos precisos, frios, quase mecânicos. Naquele inverno que parecia interminável, cada respiração se transformava em fumaça, e cada sombra carregava o peso de uma história prestes a desaparecer para sempre. Mas, entre aquelas linhas de fumaça e medo, surgia o nome que os nazistas jamais aprenderiam a temer: Maria Herta de Oliveira, a paranaense de 29 anos, que caminhava invisível entre eles. Ela não usava farda, nem carregava armas. Sua força não vinha do aço, mas de algo que nenhum regime totalitário podia compreender: a habilidade silenciosa de enganar quem acreditava controlar a verdade. Enquanto os espiões da Gestapo procuravam inimigos armados, ela cruzava fronteiras com uma mala de couro, documentos falsificados e um olhar que jamais denunciava a guerra que travava dentro de si. Seus passos eram tão comuns que se tornavam indetectáveis. Era nessa normalidade calculada que residia seu poder. As cidades ocupadas pareciam prisioneiras de si mesmas. Sirenes ecoavam como lamentos. Janelas se fechavam com pressa, e aquelas estrelas amarelas costuradas às pressas ardiam nos braços como feridas abertas. Em meio ao terror, Maria surgia como um vulto silencioso, caminhando por ruas que cheiravam a fumaça, suor e medo reprimido. Ela olhava nos olhos das famílias escondidas nos porões menos mães que tremiam ao abraçar filhos calados. Homens que haviam deixado de acreditar no próprio nome, e cada olhar era uma promessa: vocês não vão desaparecer. Ninguém imaginaria que aquela jovem brasileira, de rosto calmo e voz firme, era responsável por tecer rotas clandestinas que cortavam o continente como veias de esperança. Documentos que salvavam vidas nasciam de suas mãos ágeis. Identidades inteiras eram reconstruídas em noites insones, iluminadas apenas pelo estalo suave da lamparina. A querosene, a Gestapo rastreava sinais, testemunhas, rotas, mas Maria deixava apenas silêncio. Um silêncio tão calculado que parecia parte da própria paisagem devastada pela guerra. O frio daquele inverno não perdoava. A neve caía sobre trilhos, telhados, corpos e promessas interrompidas, mas ela caminhava, sempre em frente, com passos que não admitiam hesitação. O perigo era constante, quase palpável, como um segundo pulso batendo sob sua pele. A cada checagem de fronteira, a cada olhar desconfiado de um oficial, ela sabia que bastava um único gesto, um único erro, e seu corpo se tornaria mais um entre os milhares que a guerra apagava. O vento atravessava as janelas quebradas do galpão abandonado onde Maria fazia sua primeira entrega daquela semana. O papel tinha cheiro de tinta fresca e as identidades falsas repousavam sobre a mesa improvisada como relíquias sagradas. Uma família inteira esperava nas sombras. Pai, mãe, duas crianças. A menina segurava um boneco sem olhos, embrulhado num pano azul desbotado, como se aquilo fosse a última lembrança de uma vida que já não existia. Quando Maria se aproximou, a mãe chorou sem emitir um único som, lágrimas que escorriam como se temessem chamar atenção. Vocês não têm muito tempo, ela sussurrou, sua voz um fio de estabilidade em meio ao caos. O trem parte ao amanhecer. Vocês agora se chamam como está escrito aqui. Não olhem para trás. O pai segurou os documentos com mãos trêmulas, mas Enê o defriou. De incredulidade, aqueles papéis eram sua nova vida. A menina, ainda abraçada ao boneco sem olhos, olhou para Maria com uma pergunta muda, e Maria respondeu com um toque breve nos cabelos dela. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para que a criança respirasse fundo. Como quem decide acreditar que o mundo ainda não estava totalmente perdido. Do lado de fora, a Gestapo reforçava patrulhas. Faltavam poucos dias para uma inspeção geral. Rumores corriam como fendas abrindo no gelo. Diziam que agentes infiltrados haviam descoberto que rotas clandestinas operavam perto dali. Maria ouviu cada boato, com a calma de quem analisa xadrez humano.
Sabia que o cerco estava se fechando. Sabia que continuar significava apostar a própria vida contra um inimigo que nunca errava duas vezes. Mas também sabia que centenas de famílias dependiam do próximo passo dela. O trem noturno rugiu ao longe, cortando o silêncio como um aviso. Era hora de desaparecer novamente. Maria colocou o sobretudo, ajeitou a mala de couro sob o braço e caminhou para a neve. Ela não pertencia a lugar nenhum menos, e por isso conseguia passar por todos. As sombras da estação abandonada pareciam se alongar quando Maria chegou ao ponto de encontro. O relógio de parede, trincado no canto superior, marcava 1 hora, que já não fazia sentido menos na guerra. O tempo não seguia regras humanas. O vapor quente dos trens adormecidos misturava-se ao ar relado, criando nuvens que subiam como fantasmas entre os trilhos. Havia algo de profundamente silencioso naquele lugar, como se cada tijolo soubesse o que estava prestes a acontecer e preferisse não fazer ruído. Ela avistou o homem encostado na pilha de caixas. O capote cinza escondia seus ombros largos, e o chapéu abaixado demais revelava apenas o brilho vigilante dos olhos. Era um dos informantes infiltrados, menos alguém que vivia tão próximo do perigo que já não distinguia medo de rotina. Quando ele falou, sua voz era baixa e direta, como se carregasse o peso de notícias que não deveriam existir. A Gestapo está mais perto do que imaginávamos. Ele não a olhou completamente. Era perigoso demais. Eles têm um nome. Não sabemos se é o seu, mas estão procurando uma mulher que fala várias línguas e que atravessa fronteiras sem permissão. Isso é tudo o que preciso dizer. Maria ouviu sem alterar a respiração. Ela já vivera tempo suficiente naquele submundo para entender que pânico era um luxo, mas por um instante, apenas um. A ideia de que seu anonimato começava a se desfazer lhe atravessou o peito como um estilhaço de gelo. Ela agradeceu, apertou brevemente o braço dele, um toque silencioso de reconhecimento, e seguiu para os fundos da estação, onde um conjunto de escadas levava a túneis confiscados desde o início da ocupação. A cada passo, a escuridão engolia a luz tênue que vinha das clarabóias quebradas. Os túneis cheiravam a ferrugem e umidade, mas também a história menos como se ecos de pessoas que, por ali, passaram ainda tentassem sussurrar advertências. Ao fundo, uma lanterna tremulava. Era o grupo que aguardava a escolta dela naquela noite. 5 judeus, 2 deles idosos, um jovem com o braço enfaixado e uma mulher com o rosto parcialmente coberto por um lenço escuro. Vocês vão cruzar pelo setor B, disse Maria, abrindo a mala de couro. O mapa, desenhado à mão, parecia um organismo vivo, cheio de setas e rotas que se entrelaçavam como nervos. Ninguém deve falar. Se ouvirem passos acima, parem. Se ouvirem vozes, recuem. Há apenas uma chance. Não tentem correr. A mulher de lenço a observava com um olhar que misturava exaustão e esperança. Era o tipo de olhar que se via em quem já perdera tudo, exceto o direito de continuar respirando. Por que faz isso? Ela perguntou. Num sussurro que mal se sustentava, Maria parou de dobrar o mapa. Não porque a pergunta fosse inesperada, mas porque era a única que ainda desarmava. Respirou fundo, sentindo o cheiro frio de pedra molhada, e respondeu, porque ninguém deveria ser caçado por existir. A frase pairou no ar, tão simples e tão devastadora quanto o som distante de um bombardeio. Era a verdade mais pura que ela carregava, menos a única capaz de lhe impedir de quebrar quando a guerra tentava dobrá-la. De repente, o ruído metálico de botas ecoou no corredor acima, pesado, ritmado, familiar. Maria apagou a lanterna com um movimento seco. O túnel afundou na escuridão absoluta, e a respiração de todos se tornou um único organismo silencioso, tenso, suspenso entre a vida e o fim. O som se aproximava. A poeira vibrava no teto. A Gestapo estava exatamente onde não devia estar. E no meio do breu, Maria percebeu que salvar aquelas vidas exigiria mais do que silêncio. Exigiria uma mentira perfeita, construída ali, no limite entre o instante e a eternidade. Na escuridão compacta,
Maria sentiu o peso do momento pairar sobre cada músculo do seu corpo. O som das botas reverberava como um tambor de execução, aproximando-se com a precisão cruel que só a Gestapo possuía. Não havia tempo para versões alternativas, para rotas de fuga improvisadas ou para rezas feitas às pressas. Havia apenas realidade. E ela era tão fria quanto o concreto que tocava suas mãos. A respiração do jovem ferido começava a acelerar, traindo o pânico que tentava engolir. Maria, guiada apenas pela intuição afiada que anos de clandestinidade lhe deram, tocou seu ombro e pressionou levemente, ordenando silêncio sem precisar de palavras. O gesto funcionou. Às vezes, um toque firme era mais poderoso do que qualquer comando. O feixe de luz de uma lanterna riscou as frestas no teto de metal. Um segundo feixe surgiu logo atrás. 2 agentes, talvez 3. O eco dizia mais do que a luz conseguia revelar. Maria se aproximou da escada de ferro que conectava o túnel ao corredor superior, sentindo o metal gelado contra os dedos. A mão dela não tremia. A guerra havia roubado muitas coisas, mas não sua coragem. Um estalo metálico ecoou acima menos um agente, abrindo uma porta enferrujada. Os passos diminuíram, como se estivessem farejando algo. Maria sabia que aquele momento, aquele segundo exato, poderia definir o destino de toda a operação daquela noite. Então, enquanto os agentes murmuravam entre si, ela fez algo impensável. Bateu levemente na escada, produzindo um ruído calculado, pequeno o suficiente para parecer acidental, grande o suficiente para atrair atenção para longe do grupo escondido. Instantaneamente os passos se dividiram. Um deles caminhou para a direita, talvez em direção ao barulho. O outro permaneceu imóvel. Maria percebeu a hesitação, o instinto predatório, o farejar de um animal treinado para detectar medo. Era o tipo de silêncio que devorava identidades. Ela respirou fundo e começou a subir a escada menos cada degrau, rangendo como se quisesse denunciá-la. Não havia um plano completo. Não havia um desfecho garantido, apenas a certeza de que, se alguém deveria ser visto, esse alguém era ela. A escada terminou num pequeno alçapão semicerrado. A luz filtrada mostrava o corredor estreito, paredes descascadas e o brilho agressivo das lanternas da Gestapo refletindo no chão. Quando empurrou o alçapão, fez parecer descuido. Deixou bater com força. O eco correu pelo corredor como um grito. As lanternas se viraram instantaneamente na direção dela. E então surgiram os rostos rígidos, menos mandíbula travada, olhos estreitos, desconfiança moldada em carne. Você, rosnou um dos agentes. Que está fazendo aqui? Maria piscou lentamente, como se estivesse sendo arrancada de um trabalho entediante. Ergueu o crachá com a calma calculada de quem sabe que a menor hesitação pode significar a morte. Sistemas de ventilação, respondeu, numa voz monótona. Tivemos relatos de mofo, fui enviada pelo consulado para verificar. A mentira se desenrolou tão limpa quanto um mapa recém-impresso, mas sua alma queimava com atenção. O agente mais alto aproximou-se, seus olhos percorrendo a escada atrás dela, onde nenhum olhar deveria descer. Ele acendeu a lanterna e iluminou diretamente seu rosto. Uma luz branca, agressiva, que expunha todas as imperfeições e qualquer sinal de dúvida. Maria encarou sem piscar. A fumaça de cigarro impregnada no ar parecia formar um halo denso entre eles. O silêncio se prolongou a ponto de se tornar insuportável. Até que, finalmente, o segundo agente resmungou. Deixa. Não é ela. A descrição fala em alguém mais velho. Aquela frase, dita com descaso, foi como uma porta se abrindo. Maria manteve a postura profissional até vielo Sibirarem às costas. Só então, fechou o alçapão, muito devagar, sem deixar eco algum. Quando seus pés tocaram novamente o chão úmido do túnel, os refugiados ainda estavam imóveis, como estátuas moldadas pelo medo. Vamos,
ela disse num sussurro quase inaudível, antes que o silêncio mude de lado, e assim mergulharam juntos mais fundo no labirinto subterrâneo, enquanto lá em cima, a Gestapo seguia rondando incapaz de imaginar que uma mulher de 29 anos, invisível aos olhos dos assassinos, acabara de salvá-los por uma margem tão fina quanto o fio de uma navalha. No fundo do túnel, quando o som das botas finalmente se dissolveu como fumaça levada pelo vento, Maria sentiu algo diferente ocupar o espaço ao redor. Não era alívio, tampouco vitória. Era aquela estranha suspensão que paira entre viver e ser lembrado apenas pelo traço que a morte deixa para trás. Ela respirou fundo, aspirando o cheiro metálico das paredes úmidas, e seguiu adiante, guiando o grupo como se a noite não tivesse sido quebrada por sombras fardadas minutos antes. Os rostos atrás dela eram frágeis como vidro antigo. Famílias inteiras, dobradas pelo medo, carregavam malas pequenas demais para conter vidas tão cheias de memórias. Um pai segurava a mão da filha, que não soltava um pequeno urso de pano, quase sem olhos, quase sem forma menos, mas que ainda era tudo o que restava de um lar destruído. Maria observava esses detalhes com a precisão de quem sabia que a guerra devora o que a memória tenta salvar. E mesmo assim, caminhava. À medida que avançavam, gotas de água caíam em ecos espaçados, ressoando como relógios sem ponteiros dentro da escuridão. Cada passo era uma escolha, cada movimento um pacto silencioso com o impossível. Maria conhecia bem aquele caminho. 3 curvas, um trecho estreito onde apenas uma pessoa passava de cada vez. Depois uma porta metálica enferrujada que levava a um armazém abandonado. A rota não era apenas um trajeto, era um fio de vida estendido sobre um abismo. No meio do corredor, o jovem ferido tropeçou, caindo de joelhos. O som seco reverberou pelas paredes e fez o grupo inteiro prender a respiração ao mesmo tempo. Maria se abaixou rápido, apoiando-o pelos ombros. A dor dele era evidente, mas havia determinação no olhar. Uma determinação desesperada. A de quem sabe que o mundo acima está pronto para engoli-lo se parar. Ela tirou um lenço do bolso, pressionou a ferida de leve e sussurrou: "Falta pouco. Você já caminhou o impossível." O rapaz cerrou os dentes, levantou-se com esforço e aceitaram o silêncio como companheiro. Continuaram. Quando finalmente chegaram à porta metálica, Maria emperou-a com o ombro. Ela cedeu com um estalo profundo, e um perfume leve de madeira velha escapou. O armazém abandonado os aguardava como um gigante adormecido. Lá dentro, o ambiente era amplo, vazio, com caixas empilhadas formando sombras que mais pareciam vigias petrificados. A luz filtrada de uma única janela alta desenhava cortes oblíquos no chão. Era ali que outro contato, sempre invisível, sempre pontual, deixava documentos falsos. Às vezes comida, às vezes apenas uma indicação de que ninguém havia seguido o caminho até ali. Maria caminhou até uma caixa específica à brua e encontrou o envelope exatamente onde deveria estar. 3 passaportes, 2 certificados de trabalho, uma pequena chave amarrada com barbante. Ela sabia o que cada símbolo significava. O caminho estava livre. Mas antes que pudesse anunciar, um rangido distante atravessou o armazém como um aviso. Algo ou alguém menos abrira uma porta lateral. O som não era de madeira velha cedendo. Era o som de passos leves, contidos, o tipo de passo que só quem carrega uma arma aprende a fazer. Maria ergueu a mão, estendendo os dedos como um comandante que silencia um batalhão inteiro. Os refugiados congelaram. A sombra se projetou na parede primeiro menos alta, esguia, movendo-se com cautela. Depois vieram os contornos. Botas, casaco escuro, boné de aba curta. Maria reconheceu a silhueta antes mesmo do rosto surgir. Um oficial. Gestapo. Ele entrou no armazém sem pressa, como se soubesse que não precisava. Lanterna na mão, arma no coulter, olhar treinado para capturar qualquer irregularidade. A luz percorreu as caixas, subiu pelas vigas, atravessou a poeira suspensa no ar. Por um segundo, a lanterna parou exatamente na direção onde o grupo se escondia, atrás de uma pilha de sacos rasgados. Maria estava exposta. Não completamente, mas o suficiente para que qualquer suspiro fosse uma denúncia. Ela não recuou. Deu um passo para fora das sombras,
como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A luz a encontrou, iluminando seu rosto com uma nitidez quase cruel. O oficial franziu o senho, surpreso com a presença dela ali, uma mulher sozinha, em um armazém abandonado. "Quem é você?" ele perguntou. Aproximando-se, a voz era firme, mas havia dúvida nela, como se o mundo tivesse criado um paradoxo diante dos olhos dele. Maria ergueu lentamente o envelope nas mãos, como se fosse apenas mais um documento enfadonho de uma burocracia interminável. "Inventário", disse, sem hesitar. "Trabalho para o consulado. Recebe ordens de verificar cargas abandonadas. Documentação atrasada. Apenas estou cumprindo o protocolo." Uma mentira simples, comum, quase banal, mas precisava ser perfeita. O oficial deu mais 2 passos, estreitando os olhos. A guerra parou ali, entre os dois, como se o mundo respirasse esperando o veredito. O armazém ficou tão silencioso que até o pó parecia hesitar. Antes de cair, o oficial avançou devagar, e cada passo dele soava como um martelo pregado no ar, fixando o destino de todos que respiravam escondidos atrás das caixas. Sua lanterna percorreu o chão como um olho mecânico, insensível, determinado a encontrar o que quer que estivesse fora de lugar, naquele abismo de madeira e sombras. Maria permaneceu imóvel. Não se justificava, não recuava, não tremia. Era como uma estátua erguida no instante exato em que o medo decide virar aço dentro do peito. O oficial parou a menos de 1 metro dela, inclinando a cabeça como se tentasse farejar a mentira em sua pele. A lanterna subiu até seus olhos. A luz branca queimou sua visão por 1 segundo, mas ela manteve o olhar firme, sem piscar, sem permitir que a sombra de uma dúvida escorresse por sua expressão. "O consulado trabalha esta hora?" ele perguntou, a voz baixa, desconfiada. Maria deixou um breve silêncio se instalar antes de responder. Não era descuido, era cálculo. O tempo, naquele momento, era mais afiado que qualquer lâmina. "Trabalhamos quando somos mandados a trabalhar", respondeu, num tom que misturava cansaço e disciplina, especialmente quando o assunto envolve bens abandonados por famílias ausentes. A palavra ausentes pairou no ar como uma lâmina fina. O oficial a percebeu. Ele inclinou ligeiramente o corpo para frente, avaliando o subtexto daquela pausa. "Famílias que deixaram Hamburgo às pressas", ele murmurou. "Famílias que deixaram o país", Maria completou com precisão, apagando a suspeita antes que ela tomasse forma. A troca foi curta, mas cada sílaba podia ter se transformado em acusação. O oficial desviou o olhar por um instante, como se estivesse recolhendo pensamentos. Nesse momento, a lanterna varreu novamente o chão, passando perigosamente perto da sombra projetada pelos refugiados. O feixe quase os tocou, quase prendeu suas almas na luz. Maria deu um passo sutil à frente, movendo-se para interceptar o ângulo da lanterna. Foi um gesto imperceptível, mas decisivo. O oficial ergueu a lanterna outra vez, agora mais alto, iluminando vigas e caixas a esmo. "Você tem autorização?" ele perguntou, a voz fria como aço recém-forjado. Maria levantou o envelope, o mesmo que carregava os documentos falsos. Por dentro, seu estômago se revirava. Por fora, sua mão estava firme como pedra. Ela abriu o envelope devagar, deixando à mostra apenas a folha de cima, menos uma velha requisição de inventário carimbada, meses antes por um escritório que já nem existia. O carimbo, ainda visível, continha uma data neutra, sem rastros de perigo. O oficial pegou o papel, olhou-o sob a luz, virou, franziu o senho. O silêncio se estendia como um fio esticado, até quase romper. Maria sabia que qualquer detalhe podia condená-la. Um número fora de ordem, uma assinatura fora do padrão, um carimbo apagado demais. Mas o papel passou despercebido pelos olhos treinados daquele cão do Reich. Ele devolveu o documento sem pressa, respirou fundo, como se tivesse decidido, ou como se tivesse desistido. Aproximou-se mais um passo, tão perto que Maria podia sentir o cheiro do couro encharcado da luva dele. "Não se demore aqui", ele disse, num tom que misturava alerta e ameaça.
Às vezes coisas indesejadas aparecem nesses depósitos. Maria sustentou o olhar dele por um segundo a mais do que o necessário. Era o suficiente para mostrar que não tinha nada a temer, e ao mesmo tempo que entendia perfeitamente o aviso. Terminarei rápido, ela respondeu. O oficial deu meia volta. A lanterna balançou enquanto ele atravessava o armazém. Cada passo dele parecia arrastar um século inteiro. A porta lateral se abriu. O metal rangeu como um suspiro final. Depois se fechou. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Maria ficou ali, imóvel, esperando o eco dos passos desaparecer completamente. Quando teve certeza de que o oficial se foi, soltou o ar num sussurro quase imperceptível, não de alívio, mas de sobrevivência. Em seguida, caminhou até as caixas, onde os refugiados aguardavam presos entre o medo e a esperança. Seus olhos encontraram os deles. Agora menos, ela disse, com uma calma que só nasce depois de encarar a morte bem de perto. Seguimos para a última porta. O grupo se levantou, exausto e trêmulo, mas vivo, e, conduzidos por aquela mulher de 29 anos, que desafiava a Gestapo com a firmeza silenciosa de quem sabe que salvar vidas é mais urgente que salvar a si mesma. Desapareceram juntos na escuridão seguinte. Atravessaram o corredor estreito que serpenteava sob o armazém, onde o teto era tão baixo que até a esperança precisava se curvar para passar. O ar ficou mais frio ali, mais denso, carregado de um silêncio que lembrava neve caindo sobre ruínas. Maria caminhava na frente, seus passos lentos e calculados, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia destinada a enganar a própria morte. Atrás dela, as respirações entrecortadas formavam um coral frágil, mas persistente. Vidas mantidas por fios invisíveis de coragem e desespero. A última porta estava adiante. Uma estrutura enferrujada, escondida atrás de uma pilha de barris vazios. Ela se aproximou e colocou a mão sobre o metal gelado. Era uma porta simples. Nada heróica menos, mas havia mais liberdade atrás daquela tranca do que em todas as promessas do Reishi. Maria tirou a pequena chave do envelope, segurando-a entre os dedos com a delicadeza de quem segura um segredo antigo demais para ser quebrado. A fechadura cedeu com um clique suave, quase tímido. O som soou como um coração batendo pela primeira vez. Do outro lado o mundo se revelava em formas indecisas. Era madrugada e o ar carregava o cheiro do rio Elba misturado ao aroma distante de fumaça das fábricas. A bruma subia como véu sobre a paisagem, tornando tudo meio irreal, como se o tempo tivesse escorregado para fora da própria pele. Era o tipo de cenário em que a história segura o fôlego. E esperava. Maria fez um gesto simples, um aceno curto, firme, quase paternal. As famílias começaram a sair, uma a uma, emergindo para um espaço que não era exatamente seguro, mas era menos letal que tudo o que tinham deixado para trás. O jovem ferido passou apoiado no pai. A menina, com o urso de pano, apertou o brinquedo como se ele pudesse sentir a mudança no ar. A mulher de lenço hesitou por um segundo, olhando para Maria com gratidão silenciosa, tão profunda que não precisava de palavras. Todos atravessaram, menos ela. Maria permaneceu na soleira da porta, um pé ainda dentro da escuridão, o outro tocando o início da madrugada. Era ali, naquele corte entre dois mundos, que a guerra parecia lhe perguntar se ela tinha consciência do tamanho da própria ousadia. Ela tinha, e ainda assim, não recuava. Olhou para os rostos que agora avançavam entre a névoa, rumo ao barco clandestino que os conduziria ao outro lado do canal industrial. Ali, atrás do nevoeiro que se dissolvia, começava a chance de uma vida que a Alemanha lhes negara. Continuem menos, ela sussurrou, mais para o vento do que para eles. Quando o último deles desapareceu na névoa, Maria fechou a porta suavemente, como quem encerra um capítulo que nunca deveria ter existido. Respirou o frio profundo da madrugada e sentiu, no peito, não alívio ou glória, mas aquela estranha e amarga consciência de que a guerra não premia quem desafia seu curso, menos apenas poupa, por um instante, os que têm coragem de atravessá-la. Ela caminhou de volta pelos túneis vazios. Cada passo ecoava como um adeus. O armazém dormia outra vez,
ignorando o fato de que vidas tinham sido salvas dentro dele. Mas a escuridão parecia menos pesada agora, como se reconhecesse a presença de alguém que, em silêncio absoluto, movia engrenagens invisíveis da humanidade. Ao emergir para a superfície, a cidade ainda dormia. As sirenes estavam caladas, mas sua memória pairava no ar como uma ferida aberta. O céu era uma faixa pálida prestes a nascer. Maria parou no meio da rua vazia, observando as janelas apagadas, os telhados cobertos por uma camada fina de geada. O mundo ainda preso naquele instante suspenso entre noite e dia. Ninguém aplaudiria o que ela havia feito. Ninguém gravaria seu nome nos jornais. Ninguém saberia que, naquela madrugada, uma paranaense de 29 anos arrancara dezenas de famílias da boca do inferno. Mas a história não precisa de testemunhas para existir. Ela vive nos gestos, nos riscos assumidos, sem garantia, nos passos dados sem mapa, nos silêncios que se tornam brados futuros. Maria ergueu o rosto para o céu e fechou os olhos. O primeiro pássaro cantou, um som frágil, quase tímido, mas que cortou o ar como uma promessa. A guerra ainda devastaria cidades, roubaria vidas, queimaria sonhos, mas enquanto existisse alguém que, como ela, ousasse enfrentar a escuridão com uma lanterna pequena demais para tamanho abismo, ainda haveria alguma forma de luz. E assim, envolta pelo vento frio que varria Hamburgo, e pelo eco distante das vidas que tinha acabado de salvar, Maria voltou a caminhar. Não para o consulado, não para a segurança, não para a memória, mas para a próxima fronteira invisível, onde a coragem seria novamente necessária. Porque, mesmo quando ninguém vê, existem pessoas que escolhem salvar o mundo um nome por vez. E são elas que fazem a história continuar.